Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote, é um prazer estar aqui falando com vocês. Quero começar agradecendo as mais de 700 pessoas, ou quase 700 pessoas que estão seguindo a newsletter no LinkedIn, as quase 500 pessoas que estão inscritas no canal no YouTube. Meu muito obrigado e quero pedir para que vocês também sigam esse podcast no Spotify. O número lá está bem pequeno, apesar das reproduções estarem boas. O número de seguidores no podcast ainda é muito pequeno. Então gostaria de convidá-los a clicar no seguir ali no Spotify e seguir esse podcast também por lá. Ou seguir esse podcast aqui no Spotify também, porque esse vídeo não vai só para o YouTube, sobe também para a plataforma ali do Spotify. Quero lembrar que esse aqui é um espaço aberto para sugestões, críticas, elogios, enfim. Criei esse espaço aqui para externar coisas que eu gosto, falar sobre temas ligados a marketing, criatividade, inovação, liderança, inteligência artificial. Quero fazer um episódio sobre IA também e conversar com esses grandes amigos e nomes do mercado que eu estou tendo o prazer de falar de maneira completamente aberta para trazer informação, pontos de vista diferentes e ajudar aí na formação crítica do homem, como diria o mote ali da Fundação Pedro Anchieta, querida TV Cultura, onde eu atuei por alguns bons anos também. O tema da reflexão de hoje pode ser um pouco ressabiado, pode trazer reticências para algumas pessoas. Ele fala sobre criatividade e intuição. Como a gente pode confiar no instinto para tomar decisões? A gente vive a era da informação e a gente é constantemente bombardeado por dados. Dados é a nova moeda forever da vida agora, né? Tudo é dado. Tudo precisa de dado. Ele é importante? Sim, estou defendendo que o dado não é importante. Planilhas, métricas e relatórios inundam as mesas de líderes e criativos, prometendo clareza e direção. Contudo, muitas das decisões mais impactantes da história, seja na arte, nos negócios e na liderança em si, não foram apenas informadas por dados, mas guiadas por algo mais profundo e menos tangível, que é justamente a intuição. Pô, mas o que é a intuição, né? Por que ela é importante? Qual que é o papel da intuição nesse processo todo, seja no processo criativo ou na liderança? A intuição ela não é só um pressentimento místico ou uma resposta emocional imediata. Vários pesquisadores, especialistas em ciência cognitiva, descrevem a intuição mais como um resultado de anos de experiência, então a gente está falando de portfólio aqui, né, de bagagem, tempo de janela e aprendizado armazenados no nosso subconsciente. E ela se manifesta, a intuição se manifesta quando o nosso cérebro consegue conectar essas informações de forma rápida e não linear, que produz insights que muitas vezes superam a análise racional. Quantas vezes você não teve um insight profundo ou uma ideia incrível, né? Aquele velho clichê, quando você estava tomando banho ou fazendo algo completamente fora daquela questão específica? Como que isso ressoa para você, né? Dá aquele clique. É essa conexão de forma rápida e não linear, que você não está pensando naquele objetivo em si. A criatividade, por sua própria natureza, exige que a gente explore o desconhecido e tome risco. E é justamente nesse terreno incerto que a intuição brilha. Grandes artistas, músicos, escritores frequentemente relatam momentos que confiaram muito mais nos seus instintos para criar obras inovadoras. E para a liderança, o uso da intuição pode ser a diferença entre decisão ousada e estagnação. Enquanto os dados são essenciais para informar e trazer um retrato do que está acontecendo, eles raramente oferecem uma visão completa ou visão de futuro. Líderes mais intuitivos sabem como equilibrar essa lógica e instinto, confiando em anos de experiência para preencher as lacunas que números muitas vezes não explicam. Estudos da Harvard Business Review apontam que 45% dos líderes de alto nível afirmam que suas decisões mais importantes foram baseadas principalmente na intuição e complementada por dados. Isso ressalta o valor da gente aprender a ouvir os sinais internos enquanto são validados com informações externas. Ah, beleza, mas como equilibrar intuição e dados, garotão? A questão aqui não é nem você escolher entre intuição e análise racional, mas aprender a realmente integrar essas duas partes. Enquanto os dados fornecem pra gente ali evidências que reduzem riscos, a intuição explora essas conexões e possibilidades que ainda não foram totalmente mapeadas. Tá, mas como? A primeira é confiar no seu repertório.
A intuição ela é muito mais precisa quando é baseada na experiência acumulada. Então, repertório conta muito para você ter intuição. A segunda coisa é testar e validar. Usar a intuição não significa você agir impulsivamente. Grandes líderes confiam nos seus instintos, mas também os testam. O terceiro é óbvio, né? Se você testou uma coisa, validou, ela não funcionou, é você aprender com um erro. Nem toda intuição vai estar certa, e isso é um processo natural. Cada erro se torna um aprendizado que refina esse instinto para futuras decisões. Isso é repertório, né? Você acaba treinando o repertório com isso. Mas como que a gente desenvolve a intuição no dia a dia? A intuição ela não é um dom mágico, mas ela é uma habilidade também que pode ser desenvolvida com prática e reflexão. No mundo cheio de distração que a gente vive, momentos de introspecção são cruciais. Então, silenciar esse ruído é importante. Muitos criativos relatam que insights intuitivos surgiram mais em momentos de calma, como caminhadas ou meditação. E claro, quanto mais amplo o seu repertório de vivência e informação, mais rica vai ser sua intuição. Então, buscar uma diversidade de experiência. Buscar fazer atividades fora da sua zona de conforto para ampliar justamente as suas referências internas. Outra coisa é você também confiar no seu corpo quando se trata de intuição, nos sinais do seu corpo. Estudos de neurociência mostram que a intuição frequentemente se manifesta com sensações físicas. Uma sensação no estômago, aquele aperto no peito. Ouvir esses sinais é importante. Então a gente falou de silenciar esse ruído, ter esse momento de introspecção para confiar na sua intuição. Buscar essa diversidade de experiência para ampliar seu repertório de vivência e confiar no seu corpo. Como provocação final, eu quero deixar que a gente tem que buscar realmente esse equilíbrio entre razão e intuição. Confiar no instinto não significa abandonar a lógica, de maneira alguma. É mais sobre você permitir que seu conhecimento tácito complemente os dados. É mais você abraçar o fato de que nem todas as decisões podem ser totalmente racionais, que algumas das escolhas mais ousadas e transformadoras podem vir de um lugar profundo e quase indescritível, que é o que está dentro da gente. Então, quando foi a última vez que você realmente confiou na sua intuição para fazer algo no seu trabalho ou na sua vida pessoal? Será que a gente não está se afastando dessa habilidade essencial num mundo tão dominado pela racionalidade, única e exclusivamente racionalidade? Onde fica a emoção disso tudo? Será que não está na hora da gente resgatar o que torna a gente verdadeiramente humano, que é a capacidade de sentir, intuir e criar? Ainda mais nesse momento dessa chegada da inteligência artificial generativa, que tem essa capacidade de criar, ela não tem a capacidade de sentir. Será que não está na hora da gente aproveitar esse momento e resgatar essa nossa essência verdadeiramente humana? Fica aqui a pergunta para justamente uma reflexão, como é o nome desse podcast. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena provocação. Eu acho super importante a gente equilibrar, sim, razão e intuição. Eu sou uma pessoa, não digo que emotiva, mas eu gosto da emoção. Eu acho que é isso que realmente faz a gente ser humano e não máquina. A gente tem que se permitir ser cada vez mais humano e menos máquina. A racionalidade ela é importante, sim, mas o que faz a gente ser humano é algo um pouquinho além disso. Acho que é essa a exploração dessa reflexão aqui de hoje. Muito obrigado para quem ficou aqui até o final. Reforço o convite para que vocês sigam o podcast no Spotify. Nas outras redes o crescimento está muito bacana. Meu muito obrigado. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, um abraço, tchau!